O que foi acontecendo é que, ao longo do tempo, a gente começou, enfim, uma revolução tecnológica, né, mais lenta, num certo momento, numa taxa mais lenta, foi produzindo instrumentos capazes de facilitar essas três dimensões importantes no começo: coleta, sistematização e armazenamento e análise, uma outra quarta dimensão sobre esses dados sistematizados e armazenados. A primeira foi o aparecimento do computador digital, né? A transformação e a possibilidade de usar esse instrumento para organizar e sistematizar essa informação. A ideia de banco de dados, por exemplo, os bancos de dados, embora a gente possa chamar como bancos de dados ou bases de dados o que a gente tinha antes, no mundo digital, isso acontece nos anos 70. Mas a gente consegue, no campo tecnológico, se consegue, uma vez que o instrumento, uma vez que os computadores digitais já existiam, o armazenamento digital de informação já existia, as formas de armazenar, transpor uma informação analógica para o meio digital já existia. Isso permitiu o primeiro avanço, talvez mais importante, que foi organizar essa informação de alguma maneira, sistematicamente organizada, com protocolos de armazenamento, protocolos de coleta e protocolos de alteração. Isso cria uma possibilidade de você ampliar o conjunto de experimentos. Primeiro, ampliar o tamanho do experimento que você faz e, segundo, né, acomodar ou ampliar pelo tamanho de um experimento ou ampliar acomodando vários experimentos no tempo e criando, de alguma forma, uma organização, né, no tempo sobre a observação de um mesmo fenômeno durante um período de tempo, curto, médio ou longo. Então, essas bases de dados passam a ser organizadas nesses bancos de dados e esses bancos de dados, de alguma forma, cada um no seu laboratório, no seu recorte. Mas, a partir disso, uma série de possibilidades começam a acontecer e nós já temos aí, desde essa época, de alguma maneira, um conjunto de dados grandes, que a gente poderia chamar alguns desses bancos muito grandes como um banco com Big Data, com grande dado nessa época. A diferença essencial é que esses bancos, eles têm, basicamente o desenho deles é para acomodar um tipo de informação. Então eles são projetados no nosso recorte de experimentos para acomodar o experimento ou o conjunto de experimentos que a gente desenhou e que para o qual, cuja finalidade é responder a um conjunto de questões colocadas a priori, né? Então, é um conjunto de dados acomodado numa tecnologia de banco de dados, como é muito dado, a gente poderia chamar de um banco de dados com grande volume de dados, então é um dado grande, um Big Data, mas é um dado vestidinho, amarradinho e muito protocoladinho, que só tem uma função, um jeito de olhar, um jeito de trabalhar, e ele foi criado, né? A coleta dele foi pensada dessa maneira. Alguns anos depois, e aí na taxa, quer dizer, após o aparecimento do computador digital, e principalmente após a possibilidade da gente ter computadores digitais pessoais ou computadores pessoais, tem uma fase em que a gente não tem computadores pessoais, a gente tem grandes computadores compartilhados, portanto, sistemas de armazenamento compartilhados, mas logo a seguir, nos anos 80, por aí, a gente começa a ter computadores pessoais, né? E esses computadores pessoais, né, permitem agora que cada um produza o seu próprio banco de dados, o seu próprio, nesse caso, dependendo, né, da sua capacidade de armazenar, pode ser um grande volume de informação, não tão grande para os padrões que a gente imagina hoje, ou pequenos volumes de informação, mas eu tenho
dados sistematizados, coletados, armazenados, sistematizados ao meu alcance e comigo. E assim eu tenho vários, né, desses bancos por aí. Logo em seguida a gente consegue imaginar, a gente, quer dizer, o campo das tecnologias que a gente vai chamar, essas tecnologias que a gente está tratando aqui, eu vou chamar de tecnologias de comunicação e informação. Então, ou TICs, TIC, né, em português. Então, que são as tecnologias que, até esse momento, a gente está no conjunto das tecnologias da informação, na verdade, as que permitem a gente trabalhar com dado e gerar alguma informação, que logo se associaram ao universo das tecnologias de comunicação. E por isso hoje elas são indissociáveis, né? Você não pode imaginar mais qualquer dispositivo computacional pessoal, e aí eu estou já avançando do computador pessoal que a gente tinha no desktop para todos os dispositivos que a gente tem hoje, né? O relógio, o telefone celular, o tablet, enfim. A gente não pode pensar em uma evolução dos computadores pessoais para esse universo de dispositivos de todos os tipos e tamanhos que a gente tem hoje e que a gente chama de dispositivos móveis, sem pensar em agregar ao TI, na tecnologia da informação, as tecnologias de comunicação. Porque foram elas que permitiram, né, que eu pudesse fazer com que esses bancos, cada computador pessoal desse, conversasse com outro, se transformando numa comunidade de computadores pessoais. Organizar a vida desse monte de banco de dados agora, porque cada um podia ter o seu, mas eu precisava um pouco do outro, eu precisava um pouco do outro. Então, essa nova tecnologia, eu acho que ela do ponto de vista da infraestrutura tecnológica, ela encerra o ciclo de avanços muito rápidos para a construção dessa plataforma que vai envolver o que a gente hoje vai chamar de Big Data, né? Porque eu tenho tudo pronto aí, né? Só do ponto de vista das tecnologias que eu vou melhorando velocidade, capacidade de armazenamento, capacidade de, enfim, banda de comunicação, tudo isso eu vou melhorando, mas o disruptivo, né, são esses três momentos do tempo. E com isso, em cima dessa infraestrutura, né, a gente começa a construir vamos chamar aí de uma superestrutura, não é bem o nome, mas vamos chamar isso de... Nós vamos ter uma camada lógica agora em cima disso para organizar essa confusão, né, de um monte de informação e um monte de comunicação. Então, a última fase dessa disrupção é, em cima disso, a criação da internet, né? Então, com a criação desses protocolos, camadas e uma lógica para que esses dados caminhem de um lado para o outro, para que esses computadores, na verdade, conversem, e em cima dessa lógica os dados conversem, as pessoas, enfim, tudo isso conversa, que a gente acaba, a tecnologia que vai construir a plataforma, né, de hardware com um pouco de software, que a gente chama disso. Então, o hardware, a parte dura, e essa outra parte mais lógica, mais solta, mais fluida, que é o software, que vai permitir que a gente dê o segundo salto agora, que é disruptivo do ponto de vista da informação, né? Até um certo momento, com isso posto, o que a gente consegue fazer é imaginar, quer dizer, rapidamente, a gente consegue começar, a gente como humanidade, pessoas criativas, rapidamente a gente começa a fazer muita coisa em cima disso e começa a aparecer, então, os browsers, os navegadores, começa a aparecer o web, os navegadores, enfim. E como vivemos embora os pais dessa ideia da internet lá atrás, mesmo tendo nascido no departamento, sendo um projeto do DARPA ligado a um projeto militar, ele nunca foi um projeto militarizado, de certa maneira. Ele, na verdade, as pessoas que conduziram isso, sempre, a maior
os dois principais ou três, na verdade eram cientistas e humanistas. Então, a ideia da primeira internet, né, produzida pelo DARPA, já vazou para o mundo de uma maneira, ela foi para o mundo, ela foi, né, entregue para todo mundo. E dessa mesma forma, vivendo numa sociedade capitalista, essas novas plataformas possibilitaram, enfim, que certos setores ou que certas pessoas em certos lugares, em certas conjunturas, começassem a desenvolver a ideia de diferentes modelos de negócio sobre essas plataformas, né? E aí é que a gente tem o momento disruptivo do ponto de vista de construção da informação e que vai ter uma implicação, e aí vai depender da gente, disruptivo ou não, para o campo que a gente está olhando, que é a ciência, né? Então, quando a gente começa a ter a comunicação, a internet, os browsers, os navegadores, enfim, que num primeiro momento só trabalhavam com texto, né, e basicamente texto, e que muito rapidamente passaram a trabalhar com todos os elementos que a gente conhece de uma maneira absurdamente interessante, né? Primeiro naquele daquele computador pessoal e depois transferido para todos esses outros dispositivos que a gente rapidamente começou a inventar, e aí trabalhar com tudo, né? Com som, com voz, com quase cheiro, dependendo de alguns sensores. Enfim, eu tenho medidor de quase tudo e principalmente, e muito importante, né, na base dessa nova capacidade de adquirir dado, a possibilidade de localizar esse dado num certo momento do tempo. Então, todo tipo de coleta, todo tipo de dado, em todo tipo de dispositivo, em qualquer lugar, com diferentes precisões, diferentes dependendo do meu dispositivo, da minha capacidade, se eu pago mais, se eu pago menos, mas certamente muito mais fácil, eu tenho uma capacidade imediata de produzir uma informação. Do ponto de vista daquilo que a gente fazia lá atrás, coleta, desenho, sistematização, isso é fantástico, né? Isso aumenta a capacidade da gente em pensar, em criar novos experimentos, desenhos, ou seja, é só uma mudança de plataforma tecnológica que permite uma mudança de processo, mas um ganho muito grande para você conseguir dados. Quando a gente está falando no dado mais clássico do experimento empírico, da física ou de qualquer outra ciência experimental. Então eu tenho uma profusão de informações, de dados que eu posso obter e do ponto de vista dessas ciências experimentais, biológicas, físicas, né, seguindo a tradição protocolar lá de trás, eu só vou melhorar a minha eficiência e a possibilidade de fazer coisas incríveis, mais rápidas, mais... Por outro lado, como vários negócios, dentro desse modelo de negócio, o ativo principal desse modelo de negócio passou a ser você, né? Nós somos o produto, ou seja, o dado relativo a nós, e no nosso caso mais do que o dado, quer dizer, é um dado que embute uma certa quantidade de informação relativa à sua pessoa ou a um grupo de pessoas ou a uma instituição. Isso passou a ser, de alguma forma, nos modelos de negócio estabelecidos por algumas dessas corporações, um elemento de constituição ao longo do tempo e muito rápido, ou seja, quanto mais gente, com alguns desses aplicativos que apareceram e a mudança dos browsers para outros tipos de outros tipos de, a gente hoje chama de aplicativos, mas outros tipos de programas de computadores que tentavam fazer coisas que essa plataforma física permitia, então começou a aparecer o que a gente chama hoje de redes sociais, que eu acho o nome é péssimo, mas enfim, a capacidade, as redes sociais tem uma mediação aí, né? Sociais porque o produto é você, as redes é o que a gente tem das TICs, das tecnologias de informação e comunicação, o social é você. Então, você como produto produzindo dentro desse sistema de tecnologia e comunicação distribuído
e fazendo com que coisas que você quer que outros saibam sobre você tenham possibilidade de encontrar em algum lugar alguém que gostaria de conhecer o que você diz sobre você e iniciar um tipo qualquer de relação e associação. Também é um protocolo de comunicação em outro meio, né, que é no meio digital. Com isso, eu crio o tal dos aplicativos de redes e eu crio a possibilidade, né, esse mercado cria uma possibilidade imensa de, ao longo do tempo, ir acumulando sob suas plataformas agora, não mais distribuídas, mas cada um voltou a ter o lá de trás, o seu grande banco de dados, embora as tecnologias sejam diferentes, que eles não estão num lugar só, eles não são assim, eles consomem energia, eles estão espalhados pelo mundo. Então, estou falando de empresas aqui não, como Google, como Amazon, como Facebook, como enfim. Algumas dessas já foram compradas por outros. Hoje a gente tem 2 grandes players aí, né? 2 ou 3, tirando as chinesas, que são os players também, mas é o mesmo tipo de elemento de arranjo. E aí essas grandes companhias, essas grandes corporações, elas, embora tudo isso seja possível de novo, mas essas grandes plataformas de comunicação e de informação e comunicação, elas são ativos privados dessas companhias agora, né? Cada companhia tem seu grande ativo, né, de comunicação. Quando eu entro numa rede particular, aquela companhia tem a sua armazenagem de história. Então, a plataforma ela foi criada para comunicação, etc., mas negócios foram feitos em cima disso. O último negócio é esse, em que a gente entra como um produto e produz um conjunto de informação muito grande. Então, só para sintetizar uma parte, do ponto de vista dessas plataformas e tecnologias para a gente construir experimentos, coletar, avançando, dando eficiência aos protocolos, isso foi fantástico. Por outro lado, esse outro universo que ficou essa neblina entre dado e informação, né, ele é, de fato, um grande experimento de coleta sem controle, né? Eu não sei qual desenho experimental. Então, o que a gente vinha lá de trás fazendo. Então, do ponto de vista das ciências sociais, seria a aplicação de um grande questionário sem ter passado pelo comitê de ética, né, de cada um de nós. O reflexo disso, isso é uma construção que não é assim, não estou dizendo que foi pensado, estruturado, isso é onde isso foi chegando. Então, o reflexo disso é que nesse momento a gente está vendo isso, que muitas vezes nós somos induzidos através desses dispositivos, desses softwares, da nossa vontade de socializar, de comunicar, de dizer, ou seja, daquilo que é o mais natural, que nos transforma em humanos, em uma sociedade, né? Se associar, se organizar, né? Ela se transforma no maior acervo de produção de informação, dado que pode gerar informação, para a qual eu não dei consentimento. Nem consentimento, para a qual eu não sei exatamente, eu só sei que eu estou querendo me comunicar com alguém do outro lado, com Douglas, ou com o João, ou o José, ou o grupo do Douglas, João e José. Mas a gente viu recentemente o uso inapropriado e inadequado de informações concedidas. Na verdade, quase nunca concedidas. Depois, obviamente, a gente assina algumas coisas nos aplicativos que a gente entra que a gente não lê, porque, aliás, se a gente não assinar, a gente não usa e nós queremos usar e não nos preocupamos em ler e, de fato, de alguma maneira, nós estamos cedendo um conjunto de informações independente. O que às vezes acontece é que o desenho de alguns experimentos, e às vezes são feitos, não nos é informado para que aquele experimento e aquela informação está sendo produzida. Então, isso constitui, a possibilidade de fazer isso hoje constitui, para o caso mais específico, né, das ciências sociais, ele constitui o que a gente chama de Big Data, das ciências sociais, da demografia, ou mesmo da estatística, enfim, do que a gente quiser, porque eu tenho um conjunto de informações
muito grande, né, ao longo do tempo. É muita gente, né, informação de gente e de dispositivos. Né? É uma informação que tem uma tag, ou seja, um selo, um registro de localização e de tempo, e de uma série de outras informações que eu tenho que vão sendo colocadas ali. A fotografia da minha casa, o meu discurso, a minha fala, o vídeo que eu fiz, enfim, meus interesses, o dia que eu fui, que estava sol, estava bom, enfim, uma série de coisas. Ao mesmo tempo, você também já tinha, lá atrás, na ciência da computação, muita coisa sempre pensada num campo que a gente chamou lá atrás, né, de inteligência artificial, tem vários componentes, vida artificial, mas que era uma tentativa, na verdade, de algoritmicamente tentar entender melhor, por um lado, entender melhor certos processos biológicos, na verdade, entender melhor o que é inteligência, e por outro lado, ao fazer isso, ganhando muita coisa para as aplicações da vida em comum e tal. Com essa nova possibilidade, coisas que a gente pensava no passado, né, o traçar perfis, modelar comportamentos, grupos, passa a ser uma possibilidade real, porque eu tenho agora a plataforma tecnológica que dá suporte possível do ponto de vista do tempo de cálculo, do tempo de mobilização dos bits e bytes para gerar alguma coisa, e eu tenho a quantidade de informação necessária para eu ficar fazendo isso, que no fundo basicamente são algoritmos de natureza estatístico-computacional, computacional ad hoc, às vezes, para poder descobrir padrões. É basicamente o que a gente vai fazer. Mais eficiente, muito mais eficientemente, do ponto de vista das ferramentas, porque ao longo dos anos a gente melhorou isso e agora tem onde aplicar. Tem uma base imensa de dados com indicativos de informação que eu vou poder olhar. E informação de todo tipo. Então, isso é o que a gente chama hoje de Big Data, né? Esse conjunto, na verdade, dessas plataformas, dessas infraestruturas de tecnologia de informação e comunicação, somada a esse conjunto de negócios que foram feitos em cima dessas plataformas e que produzem essas bases de informações imensas e tal. Óbvio que nós podemos construir nosso próprio Big Data. Cada um que seja capaz e tenha investimento suficiente para montar essas infraestruturas pode ter o seu Big Data, o seu Big Datinha, o seu, né, um grande conforme você queira. Por exemplo, o que é uma perspectiva hoje interessante sendo disputada, porque se a gente tem uma discussão sobre os commons, né, e sobre os comuns, e esse é um campo onde a gente precisa investigar, que são os comuns digitais, né? A gente não tem comuns digitais, né? Todo comum digital é privado, no sentido do Big Data, da grande informação. Não há um comum, né, que seja público. Todo comum no campo digital é privado. Então, não há uma grande infraestrutura dessa que seja de domínio público. Então, a gente tem até uma assimetria para lidar com a questão do Big Data, porque a gente não tem como todo esse setor, todo esse ativo, ele está distribuído por certas corporações. E não tem em nenhum outro plano federações, congregações de governos ou de instituições públicas ou não, enfim, da sociedade civil organizada, que tenha o seu comum digital. Então, o que é hoje um debate que a gente deveria fazer, principalmente se a gente pretende e deveria, a gente precisa avançar, porque embora tenha os riscos, a gente tem imensas oportunidades para fazer. A questão é que, para fazer, a gente vai precisar dessas plataformas. Elas não precisam ser tão imensas ou tão, mas elas precisam atender de alguma maneira a essa disrupção que a gente ouve, a essa evolução tecnológica, e minimamente elas vão ter que comportar uma capacidade de armazenamento, uma capacidade de processamento, né, e uma capacidade de capturar, coletar, enfim, informações que permitam a gente trabalhar, mas aí sobre uma outra ótica,
né, que envolva uma certa ética nesse conjunto de captar e analisar essas informações, com esse conjunto de dados, mas num comum público e não num comum privado. Então, ele poderia servir para o Brasil, por exemplo, ou para a América do Sul, ou para uma região dentro do Brasil, enfim, eu posso ter diferenças, porque nós, né, não vamos conseguir ser um Google, uma Amazon, ou não vai ter um comum desse jeito, a não ser que a ONU, a comunidade europeia ou alguém, embora essa discussão comece a acontecer. Então, o Big Data hoje está mais associado a isso e, por um outro lado, há também a possibilidade, essas plataformas, quer dizer, eu tenho a plataforma das redes, que coletam e a gente está lá, mas tem também a infraestrutura, que também hoje é possível de ser acessada como um negócio, né? Eu posso, por exemplo, eu posso só comprar, na verdade, alugar, né? Eu posso alugar tempo e espaço, tempo de processamento e espaço, é o mercado, né, de bit, byte e coluna, e eu produzir naquele espaço o que eu quero. A infraestrutura é privada e o que vai em cima é o que eu vou colocar. Pode ser privado meu ou pode ser público. Pode ser uma coleta de informação pública numa infraestrutura que é privada, por exemplo. É um modelo, né, que eu tenho hoje. Então, esses dois lados hoje estão convivendo. Então, eu quis dizer isso porque eu posso produzir Big Data utilizando infraestrutura. Ou eu posso, por outro lado, eu não tenho muito como acessar o Big Data que ou na mesma dimensão que podem os ativos, as corporações, porque elas têm o ativo privado e o controle total sobre os processos de produção, protocolar, sistematização dessa informação. Então, trabalhar hoje, né, nas ciências sociais, que vão buscar evidências empíricas sobre comportamentos ou sobre, enfim, vários setores que a gente possa analisar, ou produção de informação estatística sistematizada, ou produção de informação sociodemográfica, que é um campo muito importante que hoje tem se falado muito, né, na supressão ou na busca de suprimir pelos critérios mais errados. Eu acho que a gente tem que procurar evoluir sempre, melhorar, assim como para as ciências experimentais da física do mundo e da biologia do mundo foi importante e é importante essa transformação das plataformas. Para as ciências sociais isso pode ser muito legal também, né? Se a gente conseguir, de alguma maneira, olhar para isso com um olhar crítico sobre essa plataforma e a forma como ela trabalha e opera sobre esses dados. O que a gente tem que fazer é fazer isso com o melhor que a gente sabe fazer ao longo do tempo, com o melhor que a gente tem de conhecimento dos sistemas de produção de informação sociodemográfica, com o melhor de conhecimento que a gente tem da estatística, para contornar os problemas de viés, contornar os problemas de não informação, que vão continuar aparecendo nesse Big Data, e de alguma forma fazer como as ciências experimentais, físicas, biológicas, né? Aqui também, produzir novas formas, produzir novos métodos, ou enfim, para a gente lidar com informação faltante, com viés de informação, ou seja, os problemas continuam os mesmos com Big Data, mas agora a gente vai ter que inventar formas novas para tratar esses problemas nesse novo conjunto de dados que tem uma configuração diferente, protocolar diferente, de partida. Mas não explorá-los eu não acho que seja uma opção, porque aí a gente vai deixar que outros explorem ou que outras perspectivas explorem da maneira, talvez, de uma maneira não adequada e de uma maneira que possa produzir informação que, com esses problemas que você vai encontrar para o tipo de aplicação que a gente está conversando aqui, são muito sérias e têm consequências muito profundas. Então, cabe a nós, nessa comunidade de produção de informação socioespacial, de produção de informação sociodemográfica, né? Enfim, com orientação para um planejamento e para uma tentativa de instrumentalizar políticas que sejam
territorializadas e que tentem diminuir desigualdades socioterritoriais, tentar trabalhar, investir e aprender sobre esses novos sistemas de armazenamento, coleta, informação e plataformas e sobre as possibilidades de novos métodos para a gente evitar os problemas tradicionais que a gente tem sobre dados pequenos, dados médios, dados grandes e dados, como sempre a gente teve, que é a capacidade desses sistemas de invisibilizar o que precisa estar visível, o que precisa estar presente.